Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Be Wellness TV. No programa de hoje vou abordar um assunto que é super recorrente das pessoas me perguntarem, que é motivação. Todo mundo me pergunta como que é para manter a motivação após tantos anos aí de atividade física, alimentação saudável, e realmente tem alguns dias que dá aquela molezinha, aquele não tanta vontade de ir. Mas eu vou contar pra vocês, porque muita gente percebeu também que eu comecei a fazer um processo de coaching e me perguntaram o que seria, como que é, enfim. Então nada mais justo do que trazer o meu coach, o Diego. Tudo bom, Diego? Tudo muito ótimo. bem-vindos. Para contar pra vocês como que funciona esse trabalho e como que a gente trabalha a motivação. Conta pra galera o que a gente tem feito aí no nosso trabalho de coaching. Boa tarde. Boa tarde. Trabalhamos o aspecto do como pensar, né? Na verdade, o trabalho do coach é pegar o que você estava fazendo, que estava muito bem, super motivada, perdeu seus quilos, isso é muito bom. E chega um certo ponto que a gente cai no conformismo, ou talvez uma zona de conforto, que isso não representa que você não está fazendo algo. Você estava fazendo e muito bem, por sinal. Tá? Porém, como a gente trabalha, o coach trabalha a parte comportamento, né? Então a gente pegou, começou a alinhar você, eu fui dando as ferramentas, e você foi alinhando alguns aspectos de comportamento, como você agia na época que você estava com sobrepeso, para alinhar, a partir do presente, agora, os seus comportamentos e eliminar, ou talvez entender, em vez de eliminar, entender e respeitar os seus comportamentos antigos e transformá-los em algo positivo hoje, para que você comece um processo com uma vírgula. Não diferente, mas é mais motivador, porque você tem algo que você deixou um pouco. É verdade isso, galera, porque tem muitas coisas que eu percebi que eu sei que são coisas que vocês me contam também, que são pensamentos e atitudes do passado que a gente acredita que resolveu, mas não resolveu tão bem assim, e acaba trazendo isso. Até no dia que eu compartilhei sobre o nosso trabalho, várias pessoas se identificaram, né, na verdade. E aí esse processo do coaching qualquer pessoa pode fazer, certo? Sim, sim. Então o Diego, ele trabalha dessa forma de prestar esse... é uma assessoria, Sim. né, de coaching. É um treinamento. Um treinamento. Isso, assessoria é a parte que eu fico em cima, ficaria em cima, mas não. Eu treino as pessoas a se autocuidarem, ter autorreflexão para se automotivar. Entendendo. Através da história. Tipo assim, o que você fez até hoje é maravilhoso, mas o que você pode melhorar e você no dia a dia. A ideia do coach da saúde não é só quando você vai se alimentar, que você tem que pensar se o alimento é bom ou não, quando você vai fazer atividade, mas quando você está no trabalho, que você pode cuidar da sua saúde. Qual o seu comportamento no trabalho que vai levar você a ter o bem-estar? Porque muitas pessoas chegam no trabalho e esquecem que a saúde dela depende dela dar um oi, dar um abraço, dar um bom dia. Isso faz bem também para nós mesmos e para as outras pessoas. Que muitas vezes nós vamos na academia por 1 hora por dia, vamos dizer, mas tem outras 23 horas que nós também temos que cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, e é toda essa relação de não adianta muitas vezes estar bem só com a dieta e o treino, se tiver emocionalmente abalado, se tiver com algum problema, né, interno mal resolvido. E mais didaticamente, assim, como que a gente poderia explicar para o pessoal como funciona o passo a passo do coaching da saúde? São 10 sessões. Nessas sessões a gente estipula uma meta, porque não se trabalha aberto. O coach, como eu entrego o resultado, é um estado atual do estado desejado. Esse processo, essa jornada, Sim. chama coach, que eu vou treinar você a pensar e ter autorreflexões. Através de sessões, que são 10. Cada sessão tem um tópico, como respirar, bem simples. A gente não sabe respirar, né, pessoal? Porque a correria do dia a dia, muitas vezes quando a gente vai fazer até o trabalho de yoga, quando eu comecei e tudo mais, eu percebi como era difícil ter a consciência corporal do respirar, né? E isso também já é um passo que melhora muito a vida de qualquer pessoa, né? Sim. Qualquer pessoa vai conseguir fazer e... Por isso que não tem quem pode, quem não pode, todo mundo.
criança, adolescente, idosos também. E aí nessas sessões você vai descobrindo as partes. Eu trabalho a parte do cérebro também, que é a primitiva, que é a límbica. Aí a gente entende o corpo, para depois você entender o corpo. Porque as pessoas estão procurando o corpo antes de entender os seus pensamentos ou o porquê dos pensamentos. E aí o processo fica duradouro. Então são 10 sessões, aí tem as outras sessões, né? Que a gente faz a cada uma semana, dependendo do cliente, né? Eu já tô na semana 6, eu já senti bastante resultado e até contar pra vocês que é uma coisa que eu sei que muita gente vai se identificar, que é muito engraçado, que a gente percebeu numas semanas anteriores. Eu sempre disse, até vocês podem reparar, eu não tenho foto de shorts, eu sempre disse que eu odiava shorts. E odiava shorts, e na verdade em um dos coachings o Diego ele não me fala exatamente o que é, mas são algumas conversas que eu tenho a reflexão de que na verdade eu percebi que eu não odiava shorts. Eu achava a minha perna ainda muito gorda, ainda tinha o pensamento muito preso com aquele meu antes que vocês conhecem. E quando eu percebi que a culpa não era dos shorts, era um pensamento meu, coincidentemente eu ganhei os shorts alguns dias depois, no evento da Vestem. E quando eu coloquei, eu achei lindo. Já até usei, né? Já fiz aí algumas coisas, vocês vão ver que o shorts é uma gracinha. Então tá tudo aqui na cabeça? Sim, sim. Tá então a gente vai conseguir atingir o resultado que a pessoa, enfim, disser, eu quero tal coisa. O que verdadeiramente ela quer. Porque as pessoas procuram várias, tem muitas coisas na cabeça. O que o coach faz é isso, é você tirar essas nuvens que impedem você do seu resultado, porque talvez não é possível resolver tudo em 3 meses, em 1 ano, em 2 anos. A gente tem uma vida. Porém, você faz, por isso que tem a meta. Primeira sessão você mostra que você, através de um comportamento que foi esquecido por algum motivo, você se desprendeu dele, ou não quis mais, ou cansou, mas aí a gente volta com ele e isso vai fazer com que os outros tenham resultado nos outros aspectos que você estava procurando. Gente, é muito legal, porque realmente, eu falo, tentei tantas dietas, tantas coisas antes de realmente encontrar o que fazia sentido pra mim, que é um trabalho de longevidade, isso, né? Dá pra dizer. Tanto é que tem bastante gente que começa já com 80 anos, talvez, que vai ter melhoras, independente de quantos anos a pessoa tem e de qual seja o objetivo, né? E o coach da saúde, ele atende tanto questões de trabalho, pessoais, físicas, né? Queria, na verdade, que tu contasse pro pessoal o que é um Master Coach, o que precisa para ser um Master Coach da saúde e um pouquinho da tua história. Boa tarde. Boa tarde. Para eu falar o Master Coach, tenho que falar da minha história, na verdade, não tem como não linkar. Eu estou na atividade física há 13 anos, 14, já fiz todo tipo de musculação, de treino, esportes, e uns 3 anos para cá eu queria motivar as pessoas, além da motivação que elas têm, né? Porque a motivação ela vai progressiva, chega uma hora que ela dá uma segurada e aí ela tem que arrumar outro meio para se motivar. E eu como personal, eu queria que as pessoas fossem me buscar já motivada, porque senão não tem como. Eu vou motivar, ela vai ficar 1 hora treinando super afim, aí saia da academia, aí ela fazia o quê? Tipo, ela ia lá, comia, enfim, aí esqueci o Diego, a motivação, e aí eu comecei a estudar comportamentos. E eu tenho a minha história, eu peguei minha história, o que me motivava, o que me desmotivava, e fui fazendo os cursos. Eu tenho alguns cursos, 13, de desenvolvimento humano, de coach, né? Fiz self-coach, neurocoach, business coach. Todos para comportamento. Todos para comportamento, para se tornar um Master Coach. E eu fui praticando. Eu fiz a minha história, aí eu desenvolvi o Master Coach da saúde. Tem o coach de emagrecimento, tem o coach da saúde também, porém tem uma metodologia de acordo com a minha história, com a minha atividade física, com meus comportamentos, com a melhora na minha vida, que aí surgiu o coach da saúde. Então foi o reflexo de muitas coisas que aconteceram contigo, sim, que hoje tu consegue ajudar outras pessoas. E aí você consegue linkar comportamento, porque para estudar comportamento
cada ser humano tem um, é indivíduo. Porém, a base é a mesma, né? Segurança, medo, falta de motivação, tudo está linkado com o comportamento que você tem do passado, ou enfim, alguma coisa que aconteceu. Então, nesse trabalho, tu precisa conhecer bastante da história da pessoa para conseguir entender o motivo dela estar ali contigo. Sim. Ela não precisa falar a vida inteira. Fique tranquila. Tem gente que tem um pouco de fique vergonha. Fique tranquila que não vai falar. A gente só vai, na conversa normal, você já consegue linkar, porque aí você trabalha entre o inconsciente e o consciente. Tem uma brecha, eu digo assim, que aí já dá o link para você trabalhar em cima. Gente, é muito legal, porque com isso tu consegue criar, né, um vínculo de confiança com a pessoa e conseguir reverter muitas vezes alguma coisa que incomode extremamente essa pessoa e que ela mesma não saiba. Sim, sim. Às vezes você busca algo que na verdade pode estar atrás disso. E é bem simples, na verdade. É muito simples. Não é tão complexo como as pessoas. Não é mudar a vida. Quem sou eu? Não tenho essa audácia de falar que eu vou mudar a vida de alguém. Não tem nem, né? Mas com a permissão e acreditando, porque a complexidade da vida hoje, a gente não consegue, vamos levar para a da saúde. A gente não consegue ver aonde realmente eu tenho que focar na saúde e no que ela pode me trazer, os benefícios, né? Para que eu melhore nos outros aspectos, como família, trabalho, amoroso. Então, e aí a gente consegue esse link. Conseguindo essa partezinha, você já consegue desenvolver os outros aspectos. É que hoje a gente sabe que tem tanta informação na mídia sobre saúde, sobre dieta, sobre exercícios fazer, o que não fazer, e muitas vezes a gente não muda o nosso comportamento. Sim. É isso que acaba impedindo de... Porque você vê uma pessoa esteticamente muito bonita na televisão e você vai na academia para buscar aquele corpo, ou aquela pessoa. Sim. Mas na verdade você está esquecendo a sua pessoa. Você pode chegar naquilo, porém você tem que entender como chegar. Porque aquela pessoa teve um motivo, uma motivação para chegar naquilo. Talvez aparecer na TV. É o sonho dela. Porém, você não quer aparecer na TV, então você não vai fazer todos esses sacrifícios. Porque se você for ver a história dela, ela deixou de fazer muito, ela optou em fazer coisas e esquecer das outras, deixar de lado para depois ir atrás dessa. E você, talvez, a pessoa que me procura, ela não quer ser um artista. Ela quer ser simplesmente uma pessoa mais saudável. E aí a saúde e o bem-estar, trazer o bem-estar para ela no dia a dia. E isso é mais simples do que você ver um artista e querer ser igual ele. É por isso que muitas pessoas talvez fiquem frustradas em seguir aquela dieta, daquela personalidade, e daí não conseguem aquele resultado, né? Mas é porque muitas vezes a gente não sabe o que fez essa pessoa a buscar aquilo. A dieta, você pode fazer a dieta, talvez dê certo. Porém, você tem que achar o motivo para fazer essa dieta. Não simplesmente porque a pessoa fez. Porque aí fica a motivação vai até você olhar a dieta e fazer uma semana. Aí sua motivação acaba. Aí as pessoas dizem que não tem motivação. Claro, você não vai fazer aquele monte de coisa comer, né? Eu tô rindo porque é assim mesmo e vocês me contam que é assim também. E em questão de ter inspirações em outras pessoas é diferente do que se motivar por si. Sim. A gente pode buscar, claro, essa pessoa me inspira, porém a motivação tem que ser nossa. Sim, você deve ter pessoas que... Modelagem, inspiração eu chamo de modelagem. Você tem, nossa, ela conseguiu, porque se uma pessoa consegue, eu também consigo. Ponto. Como eu vou fazer para chegar aonde essa pessoa chegou, com esse corpo, com essa saúde, enfim. Aí você põe uma vírgula, e aí você começa a buscar suas motivações pessoais. Eu tenho que estar bem porque eu quero ter brincar com meus netos. Pronto, é uma motivação. E aí é para longevidade isso, né? Você vai se alimentar da forma adequada, vai fazer atividades, vai cuidar dos seus pensamentos, né? Dos seus comportamentos, respeitando as pessoas, sim, porque você vai ter que respeitar, trabalhar isso com respeito com o seu netinho. Então, é comportamento. E na verdade são muitas atitudes que nos levam a dizer assim, para ser pessoas melhores, sim, né? E muitas vezes não adianta ter uma dieta perfeita, uma atividade física super completa e tratar muito mal alguma outra pessoa. Isso também reflete. Sim, porque você não está cuidando da sua melhor parte. Porque a sua melhor parte é você
dar um oi, cumprimentar as pessoas. E por que você está agindo dessa forma? Aí é o comportamento. Quando você entra dentro de você, entende o porquê você está tendo esses comportamentos, aí você começa a ter o bem-estar. Que aí você se motiva a ter as outras partes, que aí vem a alimentação, aí vem a atividade física, porque enquanto você não descobrir o que faz com que você tenha certos comportamentos que impedem você de ser uma pessoa melhor, talvez fique mais difícil, mais trabalhoso a você conquistar os seus objetivos em relação à saúde, a emagrecer, a ter um condicionamento, a várias coisas que envolvem Então bem-estar. dá para dizer que tudo que acontece no nosso físico é proveniente de um equilíbrio mente, corpo e espírito. Sim, sim. Muitas vezes atitudes negativas ou pensamentos negativos podem ser grandes obstáculos para não conseguir um corpo ideal, vamos dizer. Sim, porque, vou dar um exemplo bem simples. Entra dentro de casa e não dá oi para sua mãe. Não dá oi para ela. Você brigou com a sua mãe, enfim. Brigou com ela, você entra, ela está na sala, você passa direto. O que você vai fazer no quarto? Se você não comer, eu não digo nada. Então, se você não for comer ou ficar na cama vendo televisão para que você se disperse desse comportamento que você está tendo com a sua mãe, você vai ficar sentado na cama, deitado vendo TV, não vai para academia, você vai estar desmotivado, talvez venha uma depressão. E quando você quer pegar esse sentimento, esse vazio e preencher com alguma coisa, você vai utilizar comida. E aí você está engordando. Então são duas ações que você faz dentro de casa que impede você de ter uma saúde, ou um bem-estar, ou uma qualidade de vida. Entendi. Dá pra dizer que é por isso que muitas pessoas descontam na comida. É fundo emocional, enfim, algum brigou ou tá triste, vai lá e come qualquer coisa sem pensar. Sim. É uma parte. O ser humano é complexo, mas simples, né? Só quando você se entende fica simples. Porque aí tem a parte de alimentação, o comportamento, você tem o comportamento, tem a alimentação, tem a atividade física. Então, eu trabalho no comportamento. Certo. Quando você entende, aí você vai buscar o alimento ou a alimentação que faz sentido para você, ou qual que você quer, qual que é o seu objetivo, e aí você se motiva a fazer aquilo. A atividade física também. Por que você quer correr 10 quilômetros? Se você não tiver uma motivação interna, um comportamento que leve você a ter a correr, você vai correr sem propósito? Sim, a pessoa tem que ter um propósito. Para tudo na vida, então. E então vamos supor assim, qualquer pessoa poderia conquistar qualquer objetivo. Por exemplo, se eu te dissesse que eu quero ficar igual a Gisele Bündchen, vamos dizer. Eu vou perguntar para você, de 0 a 10, quanto verdadeiramente você acredita que pode alcançar esse objetivo, essa meta. Aí se você me responder 5, 4, 6, 7, aí a gente vai equalizando para que a gente possa ter um propósito real. Idealizar, você desiste, não tem motivação para continuar. Quando eu levo a você a refletir do que é possível em 3 meses, aí você tem motivação para 3 meses, você tem um propósito. Eu tinha uma coach que ela me contratou, queria perder peso, enfim, só que quando eu coloquei ela na esteira, ela falou: Diego, eu não sei correr. Eu falei: não sabe? Todo mundo sabe correr ou caminhar, né? Ela falou: não, sabe o que é? Porque eu faço um pé na frente do outro. Eu corro um pé na frente do outro. Isso é uma crença. Por algum motivo, alguém falou para ela que isso era errado e ela parou de correr ou parou de tentar correr. Aí eu olhei para ela e falei: maravilhoso, isso é muito lindo. Porque você e a Gisele Bündchen que vai conseguir desfilar ou andar rápido, né? Você vai desfilar, você não vai correr, você vai desfilar. Vocês duas que têm esse potencial. Aí você começa a tirar as crenças, né? Do que eu não posso, do que é certo, do que é errado. E aí em 3 meses ela já está correndo 10 quilômetros. Nossa! Ela terminou o processo e ela continua, e ela me procurou agora porque ela quer fazer a 21 em agosto. Uma nova motivação. Uma nova motivação. E ela, quando você se desprende de uma crença limitante, você começa a buscar outras, porque você sabe que é capaz. Isso é empoderamento. Entendi. E dá pra dizer que, no caso, essa crença talvez não fosse dela, era de alguém e ela acreditou nesse alguém? Sim. Toda crença limitante é algo que você escutou ou que você ouviu na infância ou
na adolescência, enfim, que aquilo não é possível, ou que aquilo não dá. E aí você carrega aquilo no inconsciente. Toda vez que você vai procurar fazer algo parecido, antes de fazer, executar, você já se poupa. E essa é a base da metodologia do coach da saúde, que é o corpo antes do pensamento. É isso mesmo. É isso mesmo. Todos estão olhando agora e falando, nossa, sim, porque você acorda pronto para fazer o que você quiser. Aí, quando você acorda, vou dar um exemplo, você acordou, abriu os olhos, você está pronto, seu corpo está pronto para qualquer coisa. Para lá, fazer uma flexão, olhar e escovar os dentes. Porém, os seus pensamentos limitam com o quê? Ah, hoje eu tenho que trabalhar, que droga. Nossa, hoje eu estou cansado. Então, você começa a impedir ações. E o coach trabalha comportamento igual ação. Então, não tem tem comportamento, ação. as duas coisas. Ações são comportamentos. Nada nos impede de conquistar aquilo que vem na nossa mente. Mas muitas vezes nós usamos os próprios pensamentos para não fazê-los. Isso. Então é uma coisa super, né? Pode parecer às vezes conflitante, mas fazendo esse processo, enfim, a pessoa consegue ir entendendo essas atitudes e esses pensamentos Sim. que devem ser mudados. Sim, por isso que você busca um. Por isso que a gente pega aquele link do que está faltando, na verdade, do que você esqueceu, que é a vírgula. Que eu não vou transformar você numa pessoa, essa melhor ou mais motivada, não. Essa vírgula, a gente vai começar daqui para frente o que você esqueceu, respeitando sua história, porque você chegou até aqui por um motivo e por uma determinação, por um comportamento positivo. Exato. E aí a gente começa a usar isso para a saúde. Muitas coisas elas ficam no nosso subconsciente, Isso, certo? A gente não consegue muito bem identificar. E aí entra o coach também. Sim. Consegue identificar Sim. o subconsciente e trazer pro Inconsciente. inconsciente. Você joga o que está no inconsciente através da autorreflexão. Por isso que a pessoa tem que ter a permissão. E se você não quiser, você não vai fazer. Não tem como. Já cria um bloqueio. Você cria um bloqueio. A permissão leva você a entender alguns comportamentos que estão inconscientes, quietinho lá, sem doidos para vir à tona e você aflorar e o seu cognitivo pelas crenças, que são os processos limitantes, medo, raiva, angústia, que bloqueia isso, o seu melhor, que chamam que é o melhor de cada um, né? Despertar o melhor de cada um. Então, para uma melhora da qualidade de vida, longevidade, é super importante ter esses conhecimentos de reflexão, saber quem nós somos. Conheça a ti mesmo, né? E ter essa permissão, né? Sim. De se permitir mudar. Se permitir. Transformar. Mudar assusta as pessoas. Porque, imagina, você tem uma história. Você tem tudo, imagina se eu falar, você tem que mudar esses comportamentos. Você não vai falar, não, deu tudo certo até agora, tenho um blog, tenho isso, tenho 100 mil seguidores, não vou mudar. Então é evoluir. Você evolui quando você entende o que foi o seu passado, o melhor dele, põe a vírgula e evolui com o que você quer, com o seu propósito, com o seu melhor. Esse é um assunto bastante extenso e que as pessoas têm muita curiosidade, querem conquistar realmente, né, toda essa motivação. Para quem está assistindo, como que as pessoas conseguem te contatar? Tem um e-mail, diegoalberti2, número 2, @hotmail.com. Meu telefone, 11, né, que você tem seguidores no Brasil inteiro. Então, 11 94141 3678. Eu tenho a fanpage lá no Essa Facebook. eu sei, Coaching da Saúde. Isso. A gente compartilha bastante lá no Treino, Nutrição e Beleza, também vários pensamentos, né? Lê aqueles pensamentos, às vezes a gente tá meio desanimado, lê vai pra academia mais animado. Vai, é o primeiro passo, é a primeira ação. Sair do estado que você está, com comportamento, com atitudes, movimento. O corpo é feito para se movimentar. E é bem gradativo, né? A gente não se transforma de noite pro dia. São, né, atitudes, palavras, gestos. E no fim, fica todo mundo mais animado.
em busca realmente aí do que se quer conquistar. Sim. Em todos os âmbitos da nossa vida. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. Se não deu tudo certo, Vai dar de qualquer jeito. é que não chegou no final, né? Gente, o Diego também dá bastante palestra, acompanhem lá na página Coaching da Saúde e a gente vai com certeza voltar a te convidar para vir, porque vão surgir dúvidas. E vocês todos façam as suas perguntas, acessem bastante e deixem suas questões. A gente vai se ver num próximo programa. Muito obrigada pela presença e por aí dar esse suporte pro pessoal. Um beijo, obrigada. E galera, fiquem ligados no nosso próximo Be Wellness. Nos vemos no próximo programa. Até mais.